Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar uma olhada aqui no mercado da bola do nosso rubro-negro carioca. Tem muita notícia, informações e novidade aí para vocês. Mas antes, peço você que dá aquela moral aí, que se inscreva, dê seu like, ativa o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos dos vídeos, o link vai estar na descrição e bora lá. Olha só, o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno. O Flamengo aceitou a nova proposta do Cruzeiro e concretizou a venda do zagueiro Fabrício Bruno. Lembrando que o Flamengo tentou, não foi o Cruzeiro que fez a oferta, para a gente corrigir aqui a informação, tá? O Júlio tinha trazido que o Cruzeiro tinha feito a oferta, mas eu até falei com ele, na verdade o Flamengo tentou receber 7,5 milhões de euros à vista. E aí, para pagar à vista, o time mineiro só aceitou pagar 7 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais. Agora, as partes iniciam a troca de documentos para formalizar o acordo. O jogador nem viaja com o Flamengo amanhã, né? Amanhã não, dia 10 ele viaja, exatamente. Não viaja, tá? É amanhã, é isso mesmo. Amanhã, o Flamengo chega dia 11 horas da manhã nos Estados Unidos, tá? Então, com isso, o Fabrício Bruno não vai acompanhar o elenco rubro-negro na pré-temporada nos Estados Unidos, que a gente está indo para lá, né? Então, o jogador não chega junto com os jogadores do Flamengo, já vai se apresentar aí. Olha o que acontece, hein? Ele vai para os Estados Unidos também. De repente vai encontrar com a gente lá, porque o Cruzeiro está fazendo pré-temporada, o Gabigol está lá, o Cruzeiro chegou lá, o Cruzeiro chegou em Tampa. O Cruzeiro chegou em Tampa. Mas eles também estão no UFC Series. Vamos falar aí dos times do Flamengo separados na pré-temporada, mas eu só queria falar sobre os substitutos do Fabrício Bruno. A gente tem aqui já essa lista de dois substitutos já na lista para possível contratação do Flamengo para reposição do Fabrício Bruno. A informação que saiu aqui no Bastidores CRF, que o zagueiro Kaique, ex-Santos e atualmente no Almeria, da Espanha, o Flamengo estava de olho em outro jogador do Almeria, que era o Luis Suárez, que tem o nome do uruguaio, mas é o Luis Suárez do Almeria, mas agora o Flamengo está de olho no zagueiro do Almeria. É um dos zagueiros aprovados pelo Flamengo para substituir Fabrício Bruno. Tem 20 anos, foi vendido ao clube espanhol em 2022 por cerca de 38 milhões e 600. Será que o Flamengo vai conseguir pagar bem menos que isso? É muito dinheiro, né? Porque vai vender o Fabrício por 45 mais metas e fica com 30%. Aí vai pagar quase que o dinheiro todo para contratar um garoto de 20 anos. Tudo bem, é mais novo. O zagueiro não valoriza tanto assim no mercado. O zagueiro você tem ainda mais jogando no Brasil, você tem um limite. O zagueiro, você não vai vender zagueiro por mais de 60, 70 milhões. Que lucro que você vai ter com um jogador aí? Tem que torcer para ser bom. Então, gente, eu de verdade acho complicado imaginar esse valor aí de Flamengo pagando 38 milhões e 600 aí num zagueiro, né, do Almeria. Eu, sinceramente, acho, a não ser que ele realmente não esteja bem lá, não viva uma boa fase, eu não pesquisei para ver se de repente teve algum problema físico recente, mais tarde a gente pode dar uma olhada nisso, mas a não ser que ele esteja com um valor bem mais baixo do que eles pagaram, e aí o Flamengo possa ter um lucro depois. Mas esse é um nome aí que interessaria ao Flamengo. O outro nome a gente já trouxe ontem nas nossas redes, eu não tinha falado aqui no YouTube e no Facebook ainda, que o outro nome é do zagueiro Vitão do Internacional. O Internacional que deve o Flamengo, de repente o Flamengo faz uma composição aí com o Internacional, tá? Pode ser que o Flamengo consiga fazer uma composição com o Internacional com a dívida do Thiago Maia. O Flamengo tem interesse na contratação do zagueiro Vitão, considera fazer um investimento no atleta de 24 anos. O Vitão agrada a Felipe Luiz e o José Boto, o jogador tem aí contrato com o Inter até dezembro de 2026. O Flamengo entende que uma proposta financeira mais o perdão da dívida envolvendo o Thiago Maia possa ser suficiente para contratar o zagueiro, tá? Com a possível saída do Fabrício, no caso o Fabrício já saiu, com a saída do Fabrício Bruno, isso a gente tinha publicado mais cedo, o Flamengo busca aí uma reposição para a zaga, tem esses nomes aí. Eu acho que esse Vitão aí, informação do João Van Boysen, né, esse zagueiro Vitão do Internacional é uma possibilidade mais interessante, porque eles devem o Thiago Maia, a gente já falou aqui no vídeo, toda essa sacanagem que está acontecendo com relação à falta de pagamento do Thiago Maia, o Flamengo perdoava a dívida, vale quanto? 6 milhões de euros o Vitão, não sei, 5 milhões, o Flamengo parcela, tá, agora vocês vão aceitar o parcelamento também, né, Inter? Agora vocês vão aceitar, vai mandar pra gente o zagueiro que a gente está precisando, que vendeu um, e vão quitar o Thiago Maia, e a gente vai pagar vocês parcelado. É isso que o Flamengo tem que fazer. Falar isso, ó. Acordamos aqui, acabou a dívida do Thiago Maia, manda o Vitão pra cá e a gente paga parcelado vocês. Só que o Flamengo não vai fazer que nem vocês, o Flamengo vai pagar em dia, né? Vocês não. Mas a desculpa é que teve o problema lá no Sul, as enchentes e tal. Pô, conversa pra boi dormir, né?
Vocês estão na Libertadores e continuam contratando e não pagam o Flamengo? Por isso que eu falo, tem que ir para a FIFA. Ou faz um negócio com o Vitão, o Flamengo não precisa do zagueiro, todo mundo sai feliz. Pô. Melhor coisa que vocês fazem. Tá certo? Olha, no Flamengo, José Boto falou com a imprensa e disse que quer acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses no Brasil. Ele que é português, hein? A reportagem é da nossa brava Alcilene Brito. José Boto já começou apresentando quem ficará ao seu lado durante seu trabalho no clube. Seu assistente direto, Alfredo Almeida, e o novo chefe do departamento médico, Fernando Sasaki. E disse que a prioridade dele não é prejudicar o Flamengo e não tem pressa para trabalhar. Não vou responder. É da minha cultura, é assim que nós trabalhamos na Europa. Não sei se mal ou bem, mas é assim. É esta a cultura que eu tenho. E quem eu tenho que defender com unhas e dentes, não é assim que se diz, é o Flamengo. O português esclareceu que a pré-temporada mais curta nos Estados Unidos foi uma decisão técnica e que quer evitar viagens longas da equipe. Nós vamos evitar e vamos lutar para ter menos viagens possíveis, o que é quase impossível num calendário como este, mas aquelas que pudermos evitar, vamos evitar. O novo diretor também foi direto e não deu pistas de quem mais o torcedor quer saber, o novo atacante do Flamengo. José Boto reforçou que não terá grandes contratações no Flamengo ao longo da temporada, mas reforçou que não irá perder ninguém essencial para o elenco em 2025. Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não, não é? Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. É agregar alguns jogadores, poucos, para que o elenco seja mais forte. Um dos pontos questionados pela nova diretoria rubro-negra é em relação ao caixa do Flamengo. Mas José Boto já disse que o clube tem dinheiro suficiente para trazer o que for necessário ao elenco. E mesmo sendo português, José Boto mostrou que quer valorizar técnicos brasileiros, como é o caso de manter Filipe Luís no comando da equipe. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. É claro que ele quer que acabe a hegemonia, né? O Filipe Luís brasileiro, ele chegou aqui, o cara tá bem no cargo, então ele vai torcer pro Filipe Luís acabar com essa hegemonia, obviamente. Olha, a gente vai passar aqui as atualizações, chegou o fim, a novela do Fabrício Bruno, o Benê vai passar pra gente. Tudo que ele tem, não esconde nada da gente, não vê nem o caso do possível novo atacante do Flamengo, do Juninho, lá do Azerbaijão. Isso tudo é assunto pra gente agora aqui, pra falar do Flamengo. Antes eu quero saber um pouco da impressão do Benê nessa coletiva do José Boto. Não é novidade, quando o cara que trabalha com futebol, o agente, diz que não vai revelar, que vai esconder o jogo. Ah, lá na minha terra o segredo é a alma do negócio, mas aqui também é, né, Benê? Boa tarde, Benê. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, sobre essa entrevista coletiva, ele respondeu aquilo que ele foi questionado dentro da possibilidade. Eu entendo, eu não esperava que ele fosse chegar ali na frente das câmeras e falar: a gente está fazendo isso, a gente está propondo isso, a gente fez uma proposta de tanto para tentar contratar o Juninho. É óbvio que dentro da possibilidade ele responde. Eu acho que ele poderia falar mais de planejamento, mas repito, depende muito das perguntas dos jornalistas. Algo que é importante a gente mencionar, que foi uma decisão do José Boto junto com a nova gestão do Flamengo, é voltar a divulgar a programação diária do Flamengo, treino aberto à imprensa novamente, porque ele falou que isso vai ter, entrevista coletiva novamente com os jogadores no Ninho do Urubu. José Boto já começou... E também com o treinador, no caso o Filipe Luís. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso faz com que a relação com a imprensa melhore 100%. Então, parabéns ao José Boto e também ao Departamento de Comunicação e Marketing do Flamengo, porque isso aí não é uma decisão apenas do José Boto. Sobre a entrevista coletiva, eu repito, ele falou aquilo dentro da possibilidade, ele foi questionado e, obviamente, ele está certo. Ele não pode também sair revelando tudo o que acontece dentro do Flamengo. Mas cabe a nós, jornalistas, apurar e trazer aqui no programa também. Fabrício Bruno, vamos lá, Benê. Acabou a novela, pois tá tudo acertado, tá vendido, vai pro Cruzeiro. Ele se apresentou ontem, né? Ele se apresentou ontem, normalmente, é óbvio, ele não poderia faltar ao treino. Ele foi, entre aspas, contra a vontade dele, porque ele já queria ter resolvido a vida dele antes da data de ontem, que era a reapresentação no Flamengo. Mas está resolvido, fim da novela, o Flamengo aceitou a proposta final do Cruzeiro e a proposta final ficou em 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais à vista, em cash, pagando tudo ali naquele momento no ato da assinatura.
E o Cruzeiro vai ficar com 100% dos direitos econômicos do atleta e também não tem bonificação. E aí muita gente vai questionar, ué, Vene, por que o Flamengo agora aceitou vender os 100%, não ficar com nem percentual e por apenas 7 milhões sem bonificação? Porque é como se você fosse comprar algo em qualquer loja. Quando você compra à vista, teoricamente, você tem um desconto. E você receber 7 milhões agora à vista, no pau ali, é muito melhor do que você receber de maneira parcelada. Eu vou dar um exemplo em relação ao Thiago Maia, que foi vendido pelo Flamengo ao Internacional no ano passado. O Flamengo só vai acabar de receber em 2027. Ou seja, é melhor você receber tudo agora no ato, os 7 milhões de euros, ou ficar parcelando e manter 30% de um jogador que vai completar 29 anos. Na visão da diretoria do Flamengo, foi melhor receber tudo agora e ceder os 100%. O que eu concordo. Porque quando você pega os 7 milhões de euros agora, ainda mais o Flamengo que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa, é muito melhor. Você vai saber aproveitar melhor esse dinheiro. É muito melhor do que você receber daqui a 2, 3 anos, porque seria dessa maneira. Não é só porque é parcelado que acaba de receber no ano que vem, não seria dessa maneira. Então, eu acho que foi uma negociação boa para o Flamengo, vai receber 7 milhões de euros à vista num jogador que vai completar 29 anos, considerado reserva. Foi boa para o Cruzeiro, porque o Fernando Diniz entende que o jogador vai ser titular, e foi bom também para o jogador, porque o jogador vai voltar a ser feliz, porque ele não estava mais feliz no Flamengo. Bom para todo mundo. Agora eu tô pensando aqui numa situação. Lucas Pedrosa, será que não existe uma preocupação de você reforçar um possível rival na disputa por títulos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores? O Cruzeiro, e agora me enganei, o Cruzeiro está na Sul-Americana, então não entra nessa questão. O Cruzeiro está na Sul-Americana, mas é rival do Flamengo numa possível disputa por título em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo, saíram 2 caras daqui, né, Fabrício Bruno e Gabigol, para ir para o Cruzeiro. Você acha que se fosse para o Palmeiras, por exemplo, seria um caminho natural também? Você ainda não vê o Cruzeiro como um grande rival do Flamengo na disputa por títulos nacionais? Sai dessa aí, Lucas Pedrosa, boa tarde. Boa tarde, Flávio Vinick, boa tarde, Veni, galera de casa. Primeiramente, eu acho que a negociação acabou ficando de bom tamanho para todo mundo mesmo. Ainda mais o Flamengo que está tendo essa dificuldade aí de ter o dinheiro em caixa, né? Eu acho que para os clubes, independentemente deles terem uma finança extremamente estabilizada ou não, parcelar a compra de um atleta é sempre muito importante, justamente para esse fluxo. O Flamengo fez uma compra do De La Cruz à vista no ano passado, que também, obviamente, onerou o clube, né, nessa questão do caixa. E agora o Cruzeiro, que tem dinheiro a rodo, porque o seu dono é bilionário, podemos dizer assim, faz uma compra de quase 50 milhões em relação ao Flamengo, que vai poder usar esse dinheiro para reinvestir. Eu acho que nem precisa usar o dinheiro todo para poder contratar um zagueiro que seja um reserva imediato para o Léo Ortiz e para o Léo Pereira. Agora, em relação a isso, sobre ter a rivalidade ou não, eu acho que o Cruzeiro é um time que vai se colocar como um postulante aos títulos que ele vai disputar, principalmente pelos jogadores que ele contratou. O Cruzeiro pegou o Gabigol, o Eduardo, o Fagner, já estava com o Cássio, já tinha o Matheus Pereira, o Dudu, o Bolazier, que é um jogador que fez até uma boa... Daqui a pouco o pessoal vai ficar com o pé atrás pra vender pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá pegando aí. Na teoria, o Cruzeiro vem brigar por título. Tem que ver se esse time vai dar liga dentro de campo. Porque estrelas, isso não é garantia de nada. É garantia de que você vai ter um time forte, mas primeiro tem que dar liga em campo, principalmente porque são jogadores que são ídolos de outros clubes. É o maior ídolo da história do Corinthians, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Tem muita coisa envolvida aí. Mas na minha visão, o Cruzeiro já tinha um bom time. O Lautaro Dias é bom jogador, o Matheus Pereira, o Caio Jorge também. Então, assim, eu acho que corre esse risco sim, tá? De algum momento o Cruzeiro atrapalhar a vida do Flamengo. Falando ainda em negociação do Flamengo, como é que tá a situação com o Juninho? Foi feita uma proposta, no que deu, Vene? Antes de falar do Juninho, só um detalhe rápido sobre o Fabrício Bruno, porque isso também é uma informação. Com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo vai deixar de gastar o tempo do contrato dele, que era até o fim de 2028, de salário, cerca de 50 milhões de reais. Era isso que ele custaria só de salário se ele ficasse até 2028 no Flamengo, que era o tempo do contrato dele. Então, além da saída dele receber 7 milhões de euros, o Flamengo tem uma brecha ali na folha salarial muito boa para fazer possíveis contratações futuramente. E essa possível contratação pode ser o Juninho, que você mencionou, porém, a notícia não é boa para a diretoria do Flamengo, porque o Karabakh recusou a primeira proposta do Flamengo de 4 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do atleta. Porém, a negociação continua, o Flamengo vai fazer uma contraproposta, porque conta com a vontade do jogador, mas, repito, embora seja um clube bem alternativo, os donos são russos. E a gente sabe muito bem como é negociar com o russo.
Se não oferecer aquilo que eles entendem que, de fato, o jogador vale, eles não vão fazer negócio. Mas ele não tinha adianta o aceitado jogador do brigar. Sevilha? É o mesmo valor que o Sevilha ofereceu? É o mesmo valor, só que agora eles vão tirar proveito, né? Porque o jogador não fechou a negociação, entre aspas, atrapalhou a vida deles e eles podem tirar proveito dessa situação. Beleza, você não quis ir pro Sevilha, agora pra te vender pro Flamengo a gente vai querer mais. E ele tá valorizado. Ele tá valorizado. Ele foi procurado por um clube na Europa que é respeitado. Subiu o valor. É óbvio que vai subiu subir. o preço, É subiu o natural preço. no mercado. Agora, eu vou ser sincero, eu não sei como que o Sevilha iria pagar o Karabakh. O Flamengo vai pagar de maneira parcelada, isso também pode interferir. Não é só porque é o mesmo valor. Então tudo depende de como seria a forma de pagamento. O Flamengo não vai pagar à vista, isso aí eu tenho certeza. É de maneira parcelada porque o próprio empresário do jogador me disse. Mas foi recusada a primeira proposta, o que não quer dizer que ele não vai vir para o Flamengo. O Flamengo vai fazer uma contraproposta e aí a gente vai acompanhando essa novela aí também. Aí a vontade do jogador deve pesar, né, ô Pedrosa? O cara recusou o Sevilha, tá louco pra vir pro Flamengo, já não vai pra Espanha, vai colocar uma pressão. Agora o negócio é que com o Russo é diferente mesmo, hein? É, sem dúvida alguma, Flávio. Eu acho que em qualquer negociação, como foi, por exemplo, essa do Fabrício Bruno, ele se reapresentou lá de cara feia e Fez o protocolo ali tá e vendido. tchau. E tá vendido porque o cara deixa claro que ele tá insatisfeito, que ele não quer jogar. Então, assim, o clube muitas vezes pode fazer um jogo duro porque é um ativo do clube. E tem que fazer um jogo duro mesmo. É um ativo do clube, é um cara que tem valor. Agora, o Juninho, ele vai chegar lá no Karabakh. Ele também vai ficar insatisfeito porque ele quer jogar no Flamengo. Ele tem a vontade de jogar no Flamengo. Isso não quer dizer que ele vai ser antiprofissional. A gente vê a história do Ares aí no Fluminense, por exemplo. Um jogador que já queria ter saído, que tinha acordo e mesmo assim manteve seu nível de atuação desde o momento que ele vestia a camisa do Fluminense. Então, ser profissional e estar insatisfeito são coisas diferentes. Eu acho que o Juninho, se arrastando nessa negociação, já tendo aceitado, com a conversa que ele teve com o Felipe Luiz, e o Flamengo melhorando as condições, essa negociação vai sair. Isso faz parte de qualquer negócio. Olha, o elenco principal do Rubro Negro, a gente já disse, reapresentou ontem, mas tem um destaque aqui pro novo visual do Alcaraz. Chamou a atenção. O cara chegou com a beca ali, já tem gosto pra tudo, né? A fortuna essa roupa aí dele. Todo de amarelo, cabelo roxo, fez uma combinação. Eu não entendo muito de moda, eu acho que o Pedrosa é mais indicado aqui para dar a opinião nesse momento aleatório aqui no SBT Esportes Rio. Do traje, do estilo do Alcaraz, pintou o cabelo, chegou todo de amarelo. De repente, assim, ele estava meio tímido no Flamengo no passado. Sim. Chegou meio devagar, de repente isso faz ele se soltar mais, né? Ficar mais à vontade, fazer uma graça com o cabelo. O flamenguista gosta disso, né, Pedro? O dinheiro não é garantia de estilo, né? O bom gosto Eu acho que esse é o maior exemplo aqui. A coisa é ter dinheiro, o bom gosto é outra história. Ele tá com Mas cabelo, gosto não se discute. ele tá com o Pedro. cabelo rosa, com a camisa amarela, o short amarelo e o tênis é de outra cor também. Então, assim, Eita, que salada, no né? meu esquadrão da moda, ele não passa. Entendeu? Ele não Paulo passa. Ribeiro, novo psicólogo do Flamengo, falou: vem cá, o que tá acontecendo, garoto? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, você vai bem, cara. Ele não passa no meu esquadrão da moda. Abusou da moda. É o Mas, famoso se arrumou no escuro. Porra, eu não sei se na barra tá faltando luz, entendeu? não tinha ninguém pra dar um toque nele aí mesmo. Às vezes menos é mais, hein, Alcaraz? verdade. Às vezes menos é mais. Mas um cara que tá meio que devendo, né? Vene, de repente ele se solta mais esse ano, o cara que tem futebol. Foi uma contratação cara e a gente esperava mais dele, né? Não, eu esperava mais, mas eu também preciso botar na ponta do lápis que tem um período de adaptação também. Talvez a expectativa tenha sido criada da maneira que foi criada por conta dos valores pagos pelo Flamengo, né? Porque foram valores extremamente altos. E quando a gente paga um valor por esse jogador tem que chegar pra jogar, tal como foi o Thiago Almada no Botafogo. Eu ia falar isso, o Almada Luiz não teve Henrique, adaptação, ele chegou arrebentando o Almada. Luiz Henrique no Botafogo. Inclusive, isso aí eu acho um erro da antiga gestão, porque eles entenderam que por Luiz Henrique o valor não valeria tanto, era um alto risco. Tanto é que tentaram a contratação por empréstimo, o John Textor chegou lá e pagou o que o Betis Tava na queria. briga pelo Luiz eu Henrique. acho que se fosse pra investir esse mesmo valor, eu investiria no Luiz Henrique. Mas eram situações diferentes. Tudo né? bem. Da temporada. O Flamengo ficou pressionado. Ele teve que trazer jogador. O Luiz Henrique foi no começo do ano. O Alcaraz chegou no meio. O Alcaraz foi a segunda opção, porque a primeira opção era o Claudinho, né? Exato. Foi, entre aspas, na base do desespero, como o isso Pedrosa mencionou. Reta final de janela, não teve jeito, eles tiveram que fazer essa contratação no Alcaraz. Eu acho um bom jogador. Agora, quem sou eu para dizer que ele tem que ser titular no time do Felipe Luiz? Isso aí é uma análise do Felipe Luiz. Mas, de fato, independentemente de ser titular ou não, acho que se ele foi acionado durante a partida, ele tem que mostrar mais. Ele mostrou muito pouco. Mas acredito eu que ele vai evoluir agora. Você começar uma pré-temporada, é totalmente diferente, já está adaptado. Enfim, o Felipe Luiz é um baita treinador também, com certeza vai passar confiança ao jogador. Eu esperava mais, mas acho que está dentro do script, dentro da normalidade, digamos assim. Ô, João Guilherme, mas esse Juninho aí, será que ele é essa bola toda? Gente, o Sevilha estava contratando o jogador. Para pensar.
O Sevilha viu o Juninho jogando nessas competições europeias aí que a gente mostrou. Liga dos Campeões, fase eliminatória. Não conseguiu classificação para a fase de grupos, veio para a Europa League. O Sevilha viu, se interessou, porque ele é um jogador que vem se destacando, mesmo jogando num país pequeno, em competições interessantes, né? O campeonato do Azerbaijão realmente tem um nível mais limitado, mas ele conseguiu fazer bons jogos em competições europeias. Não é à toa que o Sevilha buscou a contratação desse rapaz. Tá entendendo? Então é isso. É bom a gente esperar para ver, né? Pablo Mari, grande exemplo. Grande exemplo, Pablo Mari. Veio da segunda divisão da Espanha, deu no que deu. Né? Também jogou só naquele período ali muita bola, mas jogou muita bola. Outro exemplo também que eu ouvi outro dia, o Arias. Quando o Arias foi contratado pelo Fluminense, ninguém conhecia o Arias. A torcida do Fluminense falou, quem? Porra, Arias. Porra, olha o jogador que é o Arias. Então, numa dessa, é um cara que tem tudo para vir para cá e pode dar certo. O mais importante destacar é o seguinte: é uma contratação que está sendo feita por um critério técnico. Esse é o trabalho do scout. Não é uma contratação de orelhada. Eu vou contratar porque ele é do empresário tal. Eu vou contratar porque ele tem nome. Não. O que foi analisado? Característica do jogador que precisamos. Quem tem as características que nós precisamos? Aí o trabalho de scouting, toda a equipe começa a procurar esses jogadores. Um dos jogadores que apareceu, o Juninho. Claro que essas atuações aí nas competições europeias chamou a atenção, inclusive do Sevilha. E aí começaram a analisar as características. Ele tem o que nós precisamos. Felipe, olha esse jogador aqui. Pô, Felipe, é isso aí que eu preciso. É essa a característica. Um cara que ataca o espaço vazio, que flutua entre linhas, que não guarda posição. Ele, guardadas as proporções, ele tem uma característica, ele se movimenta muito mais, ele é muito mais rápido que o Gabigol, hein? O Gabigol é decisivo, é histórico, mas ele é um jogador que tem uma movimentação e uma velocidade muito maior que o Gabigol e ataca o espaço vazio também quanto o Gabigol fazia. Então é isso. Temos um jogador que tem as características que nós precisamos. Qual é o preço? É um preço que está dentro daquilo que a gente pode pagar. Vamos tentar. Gostamos desse cara. É assim. Não é aquela contratação, o cara é do empresário tal, e aí eu vou trazer, porque o empresário tem um bom relacionamento no clube. Quantas e quantas vezes, ao longo desses anos todos, e continuamos acompanhando, nós vimos contratações baseadas em nome, em jogada para a galera, muitas vezes trazendo jogadores que não tinham aquela característica necessária para um time de futebol. Esta contratação do Juninho mira exatamente nesse exemplo. Quer ver um outro grande exemplo? Igor Jesus, atacante do Botafogo. Há 6 meses, você vai lá, o Botafogo contratou Igor Jesus. Aí a galera ia fazer a tradicional pergunta: quem? Igor Jesus. Tá aí. Hoje é um jogador super valorizado, foi merecidamente convocado para a seleção brasileira, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Botafogo, ajudou o Botafogo. Nós temos uma série de exemplos de jogadores que foram contratados, que não eram conhecidos e que deram certo. Tem também os jogadores que deram errado. Tem os jogadores de nome que foram contratados e deram errado. E os jogadores de nome que foram contratados e deram certo. Toda contratação é um risco. Mas o importante é entender o seguinte: o critério das contratações. Essas contratações, e assim trabalha o Boto e a sua equipe,
é uma contratação feita avaliando a característica do jogador e se ele se encaixa numa proposta de jogo, num modelo de jogo, num projeto esportivo. E eles viram que o Juninho, que vocês viram aí em atuação contra o Bayer Leverkusen, tem essas características. Ou seja, vamos aguardar para ver se vai sair negócio, né? Mas provavelmente a possibilidade dele vir, né, ela existe, porque o jogador deixou de ir para o Sevilha para ir para o Flamengo e o Flamengo vai chegar num valor que o Karabag já tinha acertado com a equipe do Sevilha e é um valor dentro da real. Isso é outro ponto muito importante, hein, que tem que ser valorizado, hein? Contratar dentro do que pode. É aquilo, você tem 10 mil reais. Você vai contratar, vai fazer as coisas dentro deste orçamento, 10 mil reais. Se você quiser fazer algo de 100, 200 mil, você vai se enrolar, porque você tem 10 mil reais. Então, neste momento, é só um exemplo, né? É uma hipótese, aí são números apenas para ilustrar, o Flamengo tem este dinheiro disponível para essa contratação e ele se encaixa exatamente nessa faixa de preço. Vai dar certo, gente? Vai dar errado? A gente não sabe. Só quando a bola rolar. Agora, uma coisa eu digo para vocês. Não se precipitem. Não menosprezem. Primeiro, se o cara vier, espera o cara chegar, espera o cara jogar, para ver se o cara pode ajudar ou não. Se ele jogar no Flamengo alguma partida, como ele fez nesse nível aí que a gente viu no jogo contra o Bayer Leverkusen, olha, ele pode ajudar bastante, né? Então, nação, vamos continuar falando aqui sobre o Fabrício Bruno. Vamos entender melhor essa ida dele para o Cruzeiro, tá? Segundo o site Terra, após uma negociação que durou cerca de um mês, o Flamengo e Cruzeiro chegaram a um acordo para a compra do zagueiro Fabrício Bruno. Os valores são de 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais à vista. A Raposa ficará com os direitos econômicos do jogador a partir do acordo. O Cruzeiro tentava a compra do zagueiro em parcelas, porém o Flamengo queria receber todo o valor à vista pelo jogador. Desde a segunda-feira, os valores já estavam acertados entre os dois clubes. Porém, o que faltava mesmo era a definição como seria feito o pagamento. Fabrício Bruno tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2028 e vale destacar também que o clube rubro-negro aceitou propostas vindas da Europa pelo zagueiro no ano passado. Porém, acabou não chegando a um acordo com os valores salariais e acabou permanecendo no rubro-negro. Fabrício Bruno encerra sua passagem pelo Flamengo com 140 jogos, 6 gols e 4 títulos conquistados. Agora ele se junta a Gabigol, seu ex-companheiro de clube e recém-contratado pela Raposa. Fabrício Bruno volta ao seu clube no qual revelou para o futebol e que permaneceu até 2019. É esperado que o jogador seja anunciado nos próximos dias, para que possa seguir com seu novo clube para a pré-temporada da Raposa e que também fará parte da FC Series, assim como o Flamengo. Então, nação, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.